Amém? Quem se alegra em fechar ciclos e abrir novos ciclos na sua vida? Amém? Porque Deus, Ele é fiel e Ele se manifesta em cada momento da nossa vida de uma forma diferente, de um jeito diferente. Cada estação, cada ciclo, cada fase das nossas vidas, Deus se manifesta para nós com carinho, com cuidado, com zelo. Inclusive nessa noite nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre como Deus é bom e Ele se manifesta, o seu poder nas nossas vidas, como isso cobre as nossas vidas, como isso faz a diferença para nós. Amém? Amém? Mas antes eu quero começar agradecendo a cada mensagem, a cada palavra, cada abraço, cada carinho que vocês me deram em relação ao meu aniversário. De fato, estou fazendo 40 anos. Diz a lenda que quem entrou agora no 40, o negócio vai mais rápido. Mas, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Não é que as coisas vão mais rápido. O tempo, a palavra diz que está abreviado. O que nós precisamos entender qual que é a prioridade da nossa vida, para que a gente cumpra o nosso propósito nessa terra. Quando eu completo hoje 40 anos, ontem quando eu acordei, eu fui tomar banho, e eu me ajoelhei lá no banheiro, debaixo do chuveiro. Quem já ajoelhou debaixo do chuveiro? Para orar, e derramar o meu coração para o Senhor, e eu falei, Deus, eu tenho derramado a minha vida, e o meu coração é teu, e eu quero declarar que essa estação será uma estação de sabedoria, de prudência, de consagração, da manifestação da unção e do poder de Deus. E sabe, querido, quando nós fazemos isso com os nossos dias, Deus agarra junto, hein? Não deixe de consagrar os seus dias, não deixe de consagrar a sua vida, porque Deus tem um propósito para que você cumpra, como pessoa, como pai, como mãe, como homem, como mulher, como ministro da palavra. Você sabia que você é um ministro da palavra? Todos nós somos ministros dessa palavra que salvou a nossa vida, que restaurou, que nos conectou com Deus. Nós temos uma mensagem, querido. Amém? Quem tem uma mensagem aí? Eu e você, nós temos uma mensagem, algo para ser compartilhado para as pessoas. A nossa vida fala. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, a sua vida fala. Fale mais animado aí, fala, a sua vida fala. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu convido você a curvar a sua cabeça agora. Eu queria que você fizesse uma oração, consagrando a sua vida ao Senhor. E você junto comigo agora, você vai ter um minuto aí, um minuto de comunhão com Deus. Fale com Ele, fale, Deus, eu estou aqui nessa noite, eu quero render o meu coração na Tua presença, render a minha vida, que eu possa receber da Tua parte nessa noite. Que você não saia desse lugar da mesma maneira que você entrou, mas que você saia animado. Deus tem algo aqui para derramar nos nossos corações. O poder de Deus está liberado nesse lugar. A unção de Deus já está nesse lugar. O Espírito do Senhor já está nesse lugar, sondando os nossos corações. O Espírito Santo está ministrando nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Abra seu coração para Ele agora, em nome de Jesus. Fale com Ele. Fale com Ele. Pai, nós estamos nessa noite aqui sedentos da Tua palavra. Mas nós queremos aqui derramar a nossa vida, o nosso coração na Tua presença. Pai, agregue em nós algo novo nessa noite. Pai, em nome de Deus, cada coração aqui, que possa ser boa terra para receber da infalível palavra de Deus. Pai, nós queremos sair daqui agitados por dentro, animados no nosso coração. Se há alguém triste agora, em nome de Jesus, eu dou uma palavra para você nesse momento. Se alegre, a alegria do Senhor é a tua força. Se há alguém aqui abatido, em nome de Jesus, eu declaro restauração, força, uma brisa suave do Espírito Santo vindo sobre você agora, em nome de Jesus. Se há alguém desanimado, eu declaro o ânimo do Senhor chegando até você agora, em nome de Jesus. Se há alguém enfermo, eu declaro agora curado, restabelecido agora, a sua plenitude na sua saúde agora, em nome de Jesus. Se há alguém que precisa de um milagre, Pai, eu declaro milagres do Senhor se manifestando na nossa vida. O Senhor é o nosso Deus.
aquele que cuida de cada um de nós. Vai na necessidade de cada um agora, Pai. Vai na necessidade de cada um agora. Em nome de Jesus, vai agora, Pai. Vai agora na necessidade de cada um agora. E vai cuidando, tratando, liberando. Eu declaro portas se abrindo. Eu declaro, Pai, um movimento do Espírito, no mundo do Espírito, Senhor, mandando os teus anjos ministradores em nosso favor, abrindo caminhos, tirando empecilhos, quebrando cadeias, toda a seta do maligno caindo por terra agora em nome de Jesus, porque agindo Deus, quem impedirá? Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a minha vida, e que nós possamos nessa noite receber da parte do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia, 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 glória a Deus. Meu irmão, eu quero começar dizendo para você que Deus opera de forma diferente com cada um de nós. Deus, Ele faz as coisas da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, e o poder dEle é liberado na nossa vida de uma maneira única na vida de cada um de nós. Às vezes nós contamos alguns testemunhos ou ouvimos alguns testemunhos dos nossos irmãos a respeito de coisas que Deus fez, ou que coisas que se manifestam na nossa vida, às vezes chamadas, às vezes até dons, ou de fato necessidades que nós tínhamos, e o poder de Deus se manifestou e se liberou sobre nós soluções, amém? Mas eu quero dizer para você que Deus não tem um padrão, Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, e nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós ouvimos algumas coisas, e nós limitamos Deus à forma mental ou humana da nossa parte, em achar que Ele tem que fazer uma coisa do jeito que eu acho que Ele tem que fazer. Mas Deus não está limitado aos meus pensamentos, Deus não está limitado aos seus pensamentos, Ele age segundo a sua multiforma e graça, amém? E sabe por que eu quero te deixar feliz com isso? Porque Ele te conhece, querido, e Ele sabe como Ele pode e como Ele deve operar na sua vida, amém? Quem crê nisso? Nessa noite, esse entendimento de que o poder de Deus é maravilhoso, e sabe como é poderoso sentir o poder de Deus, como é poderoso ser ministrado pelo poder de Deus, pela unção de Deus. Ela toma o nosso coração, ela renova as nossas forças, ela renova a nossa vida, ela traz força ao cansado, ela traz alegria ao quem está triste. O poder de Deus liberado na nossa vida, Ele mexe conosco, Ele mexe com o meu coração, Ele mexe com o teu coração, Ele mexe com a tua vida, e o que nós precisamos, querido, é amar a manifestação desse poder, valorizar isso, amar com que Deus faça as coisas, sabe, querido, sai um pouquinho da frente de Deus. Muitas vezes nós estamos passando por algumas coisas, muitas vezes porque estamos nós mesmos atrapalhando aquilo que Deus tem para manifestar na nossa vida. Nós estamos muitas vezes inibindo ou coibindo, ou fazendo de uma maneira com que Deus entre no nosso formato, para que Ele se manifeste, e Deus não se move dessa maneira. Deus, Ele se move do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é um segredo não, é uma boa nova que eu vou te contar. Quando Ele se move, a coisa funciona. Quando Ele faz bem feito. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, com Deus faz, Ele faz bem feito. Inclusive Ele fez você. Você fica feliz que Ele fez você? Olha que coisa bonita do papai, eita coisa boa. Quando Deus faz, Ele faz completo, querido. Deus não vai te largar no meio do caminho. Talvez você, e nós vamos comentar um pouco sobre isso nessa noite, talvez nós estamos vivendo um processo de algumas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, organize bem, prepare, faça a festa, porque vai chegar. Existem coisas que vão depender de processos. E existem coisas que vão ser de imediato.
Vão ser de manifestação porque é a vontade de Deus se manifestar em nós, por nós e através de nós. Sabe que essa noite todos nós nos tornemos conscientes. É a vontade de Deus manifestar o seu poder nas nossas vidas. Sabe, Paulo, quando prega nas igrejas e ele fala algo muito poderoso, ele diz: as minhas pregações não consistiam apenas em palavras de sabedoria humana, não consistia apenas de falar, meu irmão, falar até papagaio fala. Mas o que precisa ter a confirmação na nossa vida é a manifestação do poder de Deus em nós e através de nós. Porque, querido, que vão seria o evangelho, Reinaldo, se eu pregasse algo que eu não vivesse na minha vida. Em vão seria falar de um Deus que não manifesta em mim mesmo o poder da cura, da alegria, da provisão, dos dons, daquilo que Ele pode manifestar em nós e através de nós. Deus, Ele é bom, querido. E nós precisamos tornar conscientes disso e amar e desejar no nosso coração. Talvez queremos ver mais manifestações do poder de Deus. Quem quer ver mais manifestações do poder de Deus? Então deseje mais. Eu vou falar de novo. Quem quer ver mais manifestações do poder de Deus? Então deseje mais isso. Abra comigo em Atos capítulo 2, versículo 42. Eu não ia ler esse texto, mas veio agora no meu coração. Abra comigo. Eu tenho certeza que você sabe o que diz lá, porque é a visão da tua igreja. Mas eu quero ler Atos capítulo 2, 42. Você consegue colocar aqui, a gente vai indo junto, Sara? Beleza? Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos declarado praticamente todos os cultos, reuniões, sobre esse Atos capítulo 2, de fato, persevere na palavra, persevere nas orações, persevere na comunhão, persevere no partir do pão, amém? Mas deixa eu seguir um versículo 43, e cada alma havia temor, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Cara, o temor de Deus no nosso coração vai gerar um resultado. O temor é desejar a manifestação do poder dele nas nossas vidas. O temor de Deus é reconhecê-lo que sem Ele eu não sou nada. Reconhecer que você sem Deus não é ninguém. Reconhecer que eu tenho um Deus todo-poderoso, aonde eu rendo a minha vida, eu rendo o meu ser, Ele é o dono da minha vida, do meu coração, de tudo que eu sou, do que eu tenho, do que eu faço. É por Ele, é para Ele, e eu estou aqui vivendo em razão, em função de Deus. Esse é o temor que tem que habitar no nosso coração. Agora vamos deixar aberto ali, vamos falar aqui como se fosse uma conversa, e como se eu estivesse tomando um café com você. Quem gosta de tomar café aí? Quem gosta de resenha de café? Resenha nos cafés é muito gostoso. Mas como se eu tivesse hoje, eu quero colocar dessa maneira para que você de fato encare assim, como se eu estivesse sentado numa mesa com você, trocando uma ideia com você, Mari, tomando um café e dizendo: ei, vamos falar no tete a tete, vamos falar no particular aqui. Será mesmo que nós temos feito, colocado no nosso coração um temor ao Senhor, ao ponto de desejar a manifestação dEle em todas as áreas da nossa vida, ao ponto também de apenas não desejar, mas seguir nessa direção, de dizer: Deus, eu preciso de você em tudo que eu faço. Esse temor, querido, esse temor não é um medo. Ele não está falando de você ter medo de Deus. Nosso Deus não é um Deus punidor. Ele é um Deus galardoador. Ele é um Deus da justiça. Ele é um Deus do amor. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus da provisão. Mas Ele é um Deus que ama ver um temor no coração. Sabe, querido, nós precisamos render o nosso coração. Sabe qual que é o resultado de haver temor? E muitos prodígios, muitos milagres e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmão, queremos ver a manifestação maior de Deus nas nossas vidas e no nosso meio.
que haja temor. Que haja temor no nosso coração. Que haja um desejo em nós de buscarmos o Senhor. Que haja um desejo no nosso coração de que Ele tem o lugar de prioridade na nossa vida. Sabe, querido, agora é engraçado, né? Mas parece que de fato todas as palavras que eu recebi esses dias não, né? Porque eu completei ontem 40 anos. Mas todas as falas, todas as palavras, está muito ligado a colocar em prática a sabedoria daquilo que eu já recebi desse período todo. E deixa eu dizer algo para você que queima no meu coração. Querido, se nós tivermos o temor do Senhor como prioridade da nossa vida, Ele vai manifestar coisas da nossa vida de forma extraordinária, sobrenatural, de uma maneira que nós nunca vimos. Sabe para que nosso Deus está nos convidando para esses dias? Para que a gente tema o Senhor com mais intensidade. Que nós possamos desejar a sua manifestação nas nossas vidas. Quero te lembrar, talvez algumas boas práticas que você deixou de lado. Acordar, orar, consagrando o seu dia ao Senhor, de verdade. Acordar e agradecer pela vida, agradecer pelo que Ele tem feito, agradecer pelo aquilo que você tem, e dizer: Pai, o meu dia é o teu dia, o Senhor é bom, vai à minha frente, abre caminhos, faça o meu favor, que me dê oportunidades para falar do teu nome, que me dê oportunidades também para fazer a diferença na vida das pessoas, não para que você apenas conquiste coisas. Conquistar coisas para nós, e como alguém que é amado por Cristo, salvo, querido, é algo maravilhoso, mas algo muito pequeno no reino. Mas Ele vai te dar. Fala para a pessoa que está do seu lado: fique tranquilo, não andeis ansiosos por coisa alguma, vai chegar a provisão para você. Sabe por que vai chegar a provisão para você? Porque você tem a sabedoria de Deus e porque você trabalha também. Dá um glória a Deus porque você trabalha aí, querido. Você pode dar um glória a Deus que você trabalha mais uma vez. Dá um glória a Deus que você trabalha. Quem tem saúde para trabalhar aí, força, vigor, sabedoria, e vai continuar tendo em nome de Jesus. Amém? Sabe, querido, vai chegar, mas que Deus te dê a oportunidade de você ser espiritual, de manifestar o poder dEle na vida das pessoas, de levar Cristo, levar salvação, levar uma palavra de alento, de levar cura, de levar salvação na vida das pessoas que estão buscando e não sabem onde encontrar. E sabe, querido, sabe qual que é a coisa mais deliciosa do mundo? Quem já foi usado por Deus aqui? Considera que já foi usado. A palavra fala que é melhor dar do que receber. Quando você é usado por Deus, você fica feliz, querido. Quem já foi visitar uma casa de asilo, ou uma casa de recuperação, ou um lugar que as pessoas estão sendo cuidadas, e você vai lá e fala assim: eu vou fazer uma caridade hoje. Quem já teve o intuito de ir fazer um evangelismo, levar um pão, levar um alimento? Mas, meu irmão, você vai lá achando que você está indo lá para dar. Cada experiência que você tem, você fala: Deus, que maravilhoso, meu coração se enche. Porque tem algo que acontece quando eu faço as coisas não pensando ao meu favor. Existe algo que acontece quando eu desejo a manifestação do poder de Deus, além das minhas circunstâncias e as minhas necessidades. Deus opera. E deixa eu dizer algo para você: quando você cuida dos outros, e quando você cuida das coisas do reino, Deus está cuidando das suas coisas. Sabe, querido, esse desejo, esse coração, sabe, às vezes você fica preocupado demais, às vezes você fica ansioso demais, às vezes você fica desgastado emocionalmente, pensando coisas que não deve. Pensa no Senhor,
pense em manifestar o poder dele na vida das pessoas. Busque o Senhor, enche seu coração de fé, enche seu coração de alegria, leia a palavra, se encha de Deus. Eu quero ver se a tristeza vai bater para você. Se ela bater, você vai ir num lugar rápido e falar: tristeza não. Vai embora. Vai embora, tristeza. Vai embora, porque o poder de Deus se manifesta, querido. Sabe, eu quero trazer para você essa consciência. A vontade de Deus é nos abençoar. Quem crê nisso, diga amém. Quem tem a certeza, a convicção que a bênção do Senhor opera na sua vida, levante sua mão. Quem já sabe que é uma bênção, levanta a mão. Pastor, que coisa chata, tem que levantar a mão. Tem gente que não tem essa consciência. Quem tem a convicção que é próspero, abençoado por Deus? Amém? Estamos nessa consciência? Amém? Agora deixa eu dizer algo para você. Existem coisas que se manifestam de imediato. Existem coisas que manifestam dentro de um processo. Quem sabe, se você crê nisso, porque nós somos uma igreja que prega fé, vive fé, amém? E crê naquilo que Jesus, fala comigo, Jesus, porque é sobre Ele que nós estamos falando, amém? Jesus conquistou na cruz e liberou sobre as nossas vidas, amém? Então se eu disser para você o seguinte: quem crê que é a vontade de Deus, que Ele cure, as pessoas sejam curadas, amém? Então nós podemos orar por cura. A cura deve se manifestar, irá se manifestar. Mas querido, existem curas que vão se manifestar de imediato, existem curas que a pessoa vai ter que guardar a sua fé, mas não é que não é a vontade de Deus, não, a vontade de Deus é que ela seja curada, amém? Ah, mas pastor, e por que ela não... Eu não vou ficar entrando em particularidades do assunto, porque muitas vezes tem gente falando, declarando sobre a sua vida algo, mas não crê no teu coração. Talvez, quem já orou uma coisa e reclamou depois de 10 segundos aquilo que orou, e cancelou tudo que orou, levanta a sua mão se você já fez isso. Tem gente que não fez, vocês são espirituais demais, anjos nessa terra, habitando entre nós. Quem nunca fez uma oração que disse coisas e de repente, lá no quarto ou na onde estava, parecia um gigante, com uma espada, oh, Deus é bom em todo tempo e vai dar tudo certo. Saiu de lá, encontra o abençoado, está tudo bem. Ele já lembra pensando tudo, no rapaz, tem um problema que está lá e não sei o que. Não está tão bem assim, não sei o que. E ele começa a desfazer tudo aquilo que ele fez. Tem coisas, querido, que eu e você no dia a dia precisamos entender que precisamos guardar a nossa fé. Guardar para que a manifestação do poder de Deus aconteça. E eu não sei, querido, aonde você se encontra, onde há uma necessidade, eu sei aonde eu me encontro, aonde é a minha necessidade. Talvez na sua necessidade Deus vai manifestar de imediato, mas talvez na sua necessidade Deus vai manifestar diante de um processo. Então glória a Deus, porque independente de como Ele vai se manifestar, Ele vai se manifestar. Ou você acha que você, a sua vida, você vai nadar? Eis que te digo em nome de Jesus. Quem quer receber essa profecia? Não fala amém antes de eu terminar, hein? Quem promete não falar amém antes de eu terminar? Você promete não falar amém antes de eu terminar? Eis que te digo, nadarás, nadarás e morrerás na praia. Hã? Eis que te digo, o pastor leu agora no dízimos e ofertas. Ei, não se canse de fazer o bem. Que aquilo que você plantar, você vai. Não se canse. Agora deixa eu dizer para você, ei, você vai plantar, vai plantar, vai plantar, e outro vai colher em nome de Jesus. Meu irmão, que promessa que é essa? Que profecia que é essa? Não, você nasceu para plantar. Você vai regar com a sua fé. Deus vai operar o poder dele, a manifestação.
e você vai colher os frutos daquilo que você tem plantado, em nome de Jesus, e serão frutos fartosos, frutos grandes, vistosos, porque Deus está nesse negócio, amém? Agora, querido, segure a bronca, segure a sua fé. Meu irmão, eu tive situações onde Deus se manifestou de imediato, é maravilhoso, é glorioso, mas são situações. Mas tive situações na minha vida que Ele se manifestou dentro de um processo. E talvez me encontre numa situação hoje de vida, na minha necessidade, que eu não sei qual que é a sua, que de novo vai um processo. E descansa, meu irmão, porque quando Ele fizer, Ele vai fazer direitinho. Sabe, nós tivemos um culto aqui, domingo não, quinta-feira agora, culto dos homens. Pastor Marcelo Barros estava aqui, professor do Rema, maravilhoso. Pregou no domingo, uma bênção. Inclusive, quero aproveitar, nós vamos começar a falar agora no final do ano sobre o Rema. Você que não fez a escola ainda, faça, querido. O Rema é uma energia, uma dose de fé, uma dose de vitamina da fé, que você vai voar nesse assunto. Porque a palavra fala, o meu justo viverá pela... Se fosse por outra coisa, você tinha que fazer outra coisa. Mas como é pela fé, estude fé. Amém? E ele pregou um monte de coisa, mas teve algo que ele falou que demorou 10 segundos, que eu fiquei meditando, quinta, sexta, sábado, hoje, e um negócio ruminando dentro de mim. Ele disse sobre o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Antes de ter o milagre, eles precisaram organizar. E se tivesse milagre sem organização, nem todos receberiam a comida. Se tivesse milagre sem ter organizado as coisas, talvez iria haver tumulto, confusão. Sabe o que eles precisaram fazer? Antes de Deus partir o pão, antes dele dar graça, antes dele orar e multiplicar, ele teve que chegar nos discípulos e falar, vai lá e organiza o povo. Comece a organizar as coisas. Vai lá, separe, sente, aquieta todo mundo. Meu irmão, ó Deus falando aqui. Aquieta todo mundo. Põe todo mundo sentado, divide de 50, 50, 100, 100. Ei, vai lá, aquieta, fala para o pessoal, vocês vão comer. Sabe o que isso me diz? Não tinha acontecido nada ainda, mas pela fé, eles já estavam andando. Meu irmão, imagina a cabeça dos discípulos. O povo não sabia que não tinha comida, mas os discípulos sabiam. Quem já fez um churrasco e era o churrasqueiro e percebeu que a carne está acabando e você sabe? Quem já viveu esse cenário? Levante sua mão, meu irmão, é terrível. Ou você comprou refrigerante, fez a conta errada. E aí no meio da festa você tem que sair correndo no mercado, comprar refrigerante. Quem já fez isso? Levanta a mão. Levanta a mão, Jesus amado. Participa comigo aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem essa percepção, a sua mente às vezes fica agitada. E você fica pensando, ei, não vai dar certo, vai faltar, não vai ser tão bom assim, ei, que vergonha. Como que vai ser? Meu irmão, os discípulos talvez poderiam passar um monte de coisa na cabeça. Mas eu acredito que pela decisão que eles tomaram, eles disseram em si, poderia vir qualquer pensamento, mas no coração deles assim, se Jesus falou, eu vou confiar e eu vou fazer. Porque eu já vi esse homem fazendo outros milagres. E se ele fez uma vez, ele vai fazer a segunda, ele vai fazer a terceira, ele vai fazer a quarta, ele vai fazer quantas vezes for necessário. A confiança, querido, não estava nos homens organizando aquilo tudo. Mas a confiança estava a saber, o Jesus. Ei, Jesus estava lá. E nele estava a solução. E através dele iria se manifestar. E se ele disse, eu creio, acabou e ponto final, querido. E independente se nós precisamos organizar algumas coisas. E o milagre, na quinta-feira, a frase que ficou
mas mexendo no coração dentro de mim para que o milagre se manifeste às vezes, vai precisar organizar algumas coisas, porque se ele não tiver organizado essas coisas, às vezes até o milagre pode se tornar um problema. Meu irmão, eu quero viver o suprir do Senhor, mas eu quero gozar também daquilo que vem como plenitude. O Senhor quer te dar plenitude. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Senhor quer te dar plenitude. Aí organizado, as pessoas. E outra coisa, homem, meu irmão, não era pouquinha gente não. Faz assim, ó, muita gente. Mais de 5.000 homens, sem contar mulher e criança. E deixa eu dizer para você acha que precisava de muita comida para 5.000 pessoas? Você acha que precisava de muita comida? Quem acha que precisava de muita comida? Tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Meu irmão, muitas vezes o que você acha que é impossível, o que eu acho que é impossível, para Deus é tão fácil. E o que eu e você ficamos arrazoando muitas vezes, a única coisa que eu tenho para dizer para você e para mim nessa noite, com aqueles que estão vivendo coisas que envolvem processo, a palavra de ordem é: coloque a casa em ordem e espera, porque o milagre vai acontecer. Ei, não se desespere, apenas coloque e em ordem, e vai acontecer em nome de Jesus. E se você está aqui me ouvindo, e não tem nenhuma necessidade, vivendo em processo, mantenha a casa em ordem. Sabe por que a Bíblia fala o seguinte: aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. E sabe, eu não estou dizendo isso para que você fique no temor, de medo, mas que haja um temor em você, em Deus, para que Deus manifeste sabedoria para você em todo tempo, para ajustar as coisas. E meu irmão, uma coisa que eu falo com quarentinha, cheio de vigor e alegria: como a vida é cheia de ciclos. Quer ver como que funciona? Vamos lá, filmando aqui, Rafa. Quem já esteve em cima? Por cima, num ciclo, estava ápice, no auge. Quem estava lá correndo a 200 por hora? Achava? Quem já esteve em baixa? Quem já esteve em cima de novo? Quem já esteve baixo? Quer ver? Quem no casamento já brigou? Por que vocês riram? Hã? Só tem mulher sábia aqui, meu irmão. Homem. Quem já teve fases do casamento mais agitado? Mais tranquilo. Love in the air, com amor no... Rapaz, você falava, até o seu bom dia saía corações. Quem já teve fases assim no casamento? Quem já teve fase também que fala bom dia para a pessoa que fala assim: bom dia só se for para você? Levanta sua mão. Quem já tentou elogiar e arrumou uma confusão no casamento? Não, levanta a mão, acontece. O cara fala assim: eu vou chegar em casa, vou fazer direito, eu vou falar que a minha mulher é boa, eu amo ela. Aí o cara chega: amor, estou aqui para dizer como você é especial. Você quer alguma coisa comigo? Você fez alguma coisa? Quer essa conversa para cima de mim? Você quer falar essa coisa? Para você me contar a besteira que você... A vida é feita de fases. O que nós precisamos identificar de ser alguém honroso na palavra e cumprindo os seus princípios, os seus valores em todo o tempo. Sabe, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos alimentaram toda a multidão e nada faltou. Mas teve um segredo, Cadu. Depois que a coisa estava organizada, Jesus fez algo. Ele pegou o pão e, tendo dado graças, ele considerou o Senhor. Houve temor no coração dele.
e a manifestação do poder aconteceu. Sabe qual que é a pergunta também que eu tenho para fazer nessa noite? Qual que é os seus 5 pães? E qual que é os seus 2 peixinhos? Porque muitas vezes nós olhamos e achamos que nós não temos nada, mas deixa eu dizer para você, fuça bem que vai ter 5 pãezinhos e 2 peixinhos na sua mão e você vai descobrir que tem. E às vezes nós ficamos querendo criar a roda, às vezes queremos ficar se colocando no lugar do outro, deixando de viver as nossas vidas, porque Deus vai falar com você, o seu milagre é seu, querido. O seu milagre é seu. A solução, o seu respaldo, a manifestação do poder é sobre você, é sobre a sua vida, é sobre a tua casa, é sobre os seus filhos, é sobre aquilo que você coloca a sua mão, é sobre a sua necessidade, não sobre a necessidade do outro. Mas sabe o que é bom? Porque se Deus operou na vida do outro, Ele opera na sua. Deus não faz acepção de pessoas, querido. E eu quero trazer para você e para mim nessa noite, um olhar dentro do meu coração e você dentro do seu coração, em avaliar, de fato, nós estamos sabendo viver a vida numa rotina ou no dia a dia, com um temor e considerando as coisas da nossa vida, colocando em ordem, aguardando que Deus se manifeste em seu favor e o seu poder. Esse é o ponto. E agora, querido, que eu e você nessa noite possamos sair daqui refletindo, percebendo que se a gente precisar organizar alguma coisa ou acalmar o nosso coração, que nós façamos isso urgentemente. Eu não sei você se acontece só comigo, eu acho que não. Mas quem sabe algumas coisas que tem que colocar em prática hoje, que melhorariam a sua vida, mas muitas vezes procrastina. Eu gostaria até de trazer a consciência que todos nós sabemos. Se a gente chegasse numa conversa, você já percebeu que as conversas que nós temos, muitas vezes, as próprias soluções de algumas coisas, nós mesmos já falamos coisas que nós já sabemos que nós temos que fazer. Aí a pessoa chega para nós e fica falando, a conversa fica, mas aí a pessoa fica respondendo, não, mas eu sei disso, não, eu entendo, concordo, mas por que não faz? E sabe, querido, Deus nessa noite está me chamando, você, e chamando a minha pessoa para colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Coloque em ordem. Coloque em ordem. É na hora do casamento? Coloque em ordem. Criação de filhos? Coloque em ordem. Nas finanças? Coloque em ordem. É no seu relacionamento com Deus? Coloque em ordem. É a sua prioridade? Coloque em ordem. É o excesso de algumas coisas? Coloque em ordem. É a falta de outras coisas? Coloque em ordem. Coloque em ordem. Há de se manifestar. E quando nós entendemos isso, não é eu que coloco em ordem para você. Quem queria ter, rapaz, eu acho que se a gente fosse fazer uma reunião e a gente ia chegar a uma conclusão, eu ia gostar disso, mas não funciona, a vida não funciona assim. A vida não é assim. Mas se tivesse no céu, um ministério dos anjos, de terceirizar para que eles façam, eu acho que ele seria o ministério mais acionado dos céus. Porque as pessoas, eu, você, às vezes nós escutamos tantas coisas, e a gente acha que vai acontecer uma coisa com alguém fazendo por nós. Não, meu irmão, quem vai fazer é você. Olha para a pessoa que está falando assim, quem vai fazer é você mesmo. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Quando eu fico terceirizando aquilo que eu acho que eu tenho que fazer,
mas eu fico esperando alguém fazer por mim, eu perco tempo, querido. Eu deixo de viver aquilo que Deus tem para nós. Mulher, para de terceirizar para o marido o que é seu. Homem, esposo, pare de terceirizar para a esposa o que é seu. Filhinho da mamãe, lindinhos de Jesus. Pare de terceirizar para os seus pais o que é de vocês. Pais, pare de terceirizar para os filhos o que é você que tem que fazer. Você sabe que o Gabriel tem 12 anos. Vai fazer 12 mais 1 em dezembro. E o Gabriel nunca vai fazer 13. Ele vai fazer 12 mais 1. Então, glória a Deus por isso. Vou repetir de novo. Meu Gabriel não faz 13 nunca. É 12 mais 1. Amém? Glória a Deus. Fica a dica aí. Não estou falando de nada não. Ano que vem vai ter muita conversa dessa aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho um filho de 3. Mas o Gabriel não é pai do Theo. Eu não posso pegar meu filho de 12, querendo que ele crie o meu de 3, para mim ficar folgado. Quem tem que jogar bola com o meu de 3 sou eu. Se o mais velho quiser se envolver e brincar também, não tem problema. Mas não é dele a responsa, pai. Eu estou dando um exemplinho bobo. Vô, você é vô. Você não é pai. Vó, você não é mãe. O galo que canta em casa sou eu. A galinha vai ficar feia agora. É a Miriam. Mas o que eu quero dizer, ei, eu vejo meu pai me respeitando. Tem coisa que talvez ele nem corrigiria o Gabriel. Eu levo o Gabriel no quarto e pau. Ele sabe os limites, eu sei os limites. Mas eu também reconheço a unção que está sobre a vida dele como pai que cuida. Mas ele não pode entrar na minha esfera. Quantos de nós estamos terceirizando também tudo para os vô? Cadê o é mais forte? Pode dar um é. É gostoso ter vô, libera a gente, tem hora que a gente também está cansado. É gostoso deixar, vai lá com o vô parece ter uma energia sobrenatural, é um negócio maluco. Vô e vó é maravilhoso, mas tem coisas que não são responsabilidade deles. Então, amém, igreja? Se a gente não aprender isso, meu irmão, nós vamos confundir. É a vaca, não vai comer o capim, é o capim comendo a vaca. As coisas estão erradas, porque as inversões, no processo, a gente não consegue. De vez a gente tem que organizar as coisas. Sabe como um milagre pode acontecer num casamento? Quando eu organizo o meu casamento para o milagre de Deus se manifestar. Se eu quebrar o pau com a minha esposa o dia inteiro, vai falar de Jesus, que é amor lá, Jesus e pau torando. Gente, eu estou falando uma besteira? Você pode até falar, o sangue de Jesus tem poder, você pode cantar, pode louvar, mas se você não baixar sua bolinha e dizer, ei, pai, eu quero que o domínio próprio, o fruto do Espírito, se manifeste em mim. Uma vez eu fui dar aconselhamento para um casal, pastor, escuta essa foi um negócio, um dos, assim que eu fiquei impressionado. O rapaz virou para mim e falou assim, pastor, eu estou com uma dificuldade grande no casamento, e eu dando aconselhamento e tal, a esposa, e aí ele decidiu fazer um propósito de jejuar e orar em outras línguas, pelo casamento dele. E ele fez isso durante uma semana. E eu encontrei ele de novo para conversar com ele sobre isso. Aí
ele foi me contar que toda vez que saía do quarto orando em outras línguas, ele encontrava a mulher dele e ele brigava. Que não estava funcionando. Mas pastor, eu estou orando, eu estou jejuando. Não, meu irmão, eu não sei o que você está fazendo. Porque toda vez que eu encontro Deus, Deus toca a minha vida, e o meu caráter, a minha personalidade, aquilo que eu tenho é mudado. Não é vãs repetições. Aqui a gente não está falando de coisas que não são verdade para nós. Não, é verdade, o poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Faça a sua parte e Ele vai fazer a dele. É sobre isso. E eu olhava para ele assim, rapaz, mas você está orando? Não, eu oro 3 horas em mim. Falei, para de orar, não faz isso não. Vai respirar, respira. Eu falei para ele, respira. Cara, você tem que se acalmar. Não, mas eu oro em línguas com raiva, parece que... Meu irmão, fazer por fazer não funciona. Eu criei, por isso, nós cremos, por isso. Irmão, nós não podemos pegar um princípio espiritual e querer aplicar ele de qualquer jeito na nossa vida. Aplique direito. Aplique direito. Aplique direito. Ei, faça as coisas certas. Ajuste. Dê liberdade. Ao mesmo tempo, ganhe liberdade. Deus vai operar na sua vida, querido. E sabe, partindo para a gente ir para caminharmos para encerrar. Eu acredito que todos nós deveríamos, que quando cada ano que passa, não só a idade que chegue para nós, mas que a gente possa amadurecer a cada ano. Dá um amém por isso, por favor. Você já imaginou eu com 40 anos, meu pai celebrando a minha vida e eu de fralda aqui? Quem achar normal? É normal? Agora, deixa eu dizer para vocês, porque muitos de nós aqui estamos vivendo, tem 50 anos e acham que tem 15, 12, 20. Você é a mesma pessoa. Quem tem 15 anos de casamento aí? 10 anos de casamento? 10 anos de casamento. Você é o mesmo cara que casou lá atrás quando você tinha 1 ano? Será que a confiança... Eu tenho 17 anos de casado, tomara que eu acertei. É isso? 17 anos. Com 17 anos, eu desconfio da minha mulher ainda? Eu não deveria estar com ela. Existe base de confiança, base de oração, base de Bíblia, base de estabelecer um bom relacionamento. Mas pastor, nós estamos aqui crescendo, estamos desenvolvendo. Estamos, mas vamos crescer. 10 anos de casamento, 15 anos de casamento, precisamos ajustar. As nossas famílias, 15 anos de igreja. O cara não sabe orar ainda. A mulher não sabe orar ainda. 10 anos de igreja, você só sabe os Salmos 23. Quer ver como todo mundo sabe os Salmos 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse aí todo mundo sabe. Será que com 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, você só vai saber um versículo? Sabe, querido, eu quero trazer isso para nós nessa noite. Vamos amadurecer, vamos crescer, vamos viver os processos de Deus e as manifestações, porque vai multiplicar. E quando Ele multiplica, meu irmão, sobra cesto. Toca todo mundo, toca a nossa casa, a nossa família, toca todo mundo, toca os nossos que estão perto. Tem que sim cesto para guardar as coisas, porque sobeja. Imagina tudo isso acontecer em todas as áreas da nossa vida. Sabe, eu vou encerrar dizendo isso. Quando você vai desenhar uma caricatura, Sara, procura qualquer caricatura de qualquer pessoa aí, põe a foto aqui, você vai me ajudar.
Quando você desenha uma caricatura de alguém, o que você faz? Você exagera a característica de alguém em uma área. Chegou aí? Eu não sei se do teu lado tem um tubarão, mas talvez, se fizesse a minha caricatura, meu nariz não seria o nariz menor do desenho. Talvez o seu, pode ser a orelha, pode ser o olho, mas você pega algo e exagera. Põe uma caricatura aí, pelo amor de Deus, Du. Qualquer uma, não precisa ser conhecido ou não, qualquer rabisco aí, senão eu desenho e ponho aqui. Eu? Deixa eu dizer algo para você. Quando eu exagero e puxo uma característica só, eu também deformo o contexto. Porque mesmo que meu narizinho não é tão pequenininho, ou ele é maior ou menor, no contexto geral, eu sou bonito. Esse aí está muito bonitinho, mas a orelhinha dele está... Você está bem gospel mesmo, né? Uma salva de palmas para o Eduardo Gospel. Ele foi bonzinho. O que eu quero dizer para você? Você ser bom em apenas uma área, querido, você vai ser uma caricatura. Você vai ser deformado na visão geral. E quando as pessoas vêm e falam assim, nossa, um grande empresário, hein? Nossa, que empresário. Mas ó, um péssimo pai. Nossa, o cara é muito bom pai, brinca com os filhos. Mas, nossa, rapaz, preguiçoso, não gosta de trabalhar. Ele gosta de jogar bola com as crianças 2 horas da tarde. Olha, esse... Nós, querido, precisamos colocar... Agora sim! Não exagerou aqui? O Silvio Santos é feio assim? Não é. Mas a hora que eu olho só para esse bocão, o que acontece? Meu irmão, cuidado para ver se a sua vida não está assim. Cuidado para ver se a sua vida natural das coisas... Na verdade, eu não divido, né? Não deveria dividir. Mas a sua vida, por um contexto geral, ela está vivendo uma vida de caricatura e não tem uma coisa que está equilibrada, com equilíbrio, com bom senso, com algo que traz traços, que traz alguma coisa que fique bonita de fato de ser vista. Porque, querido, eu e você precisamos resplandecer a glória de Jesus. De vez de você só nota 10 numa área e ser 0, 2 na outra, seja 8 em tudo. Dá um amém aí, meu irmão. Cresça um degrau de glória a outro degrau de glória. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, cresça um degrau de glória a outro degrau de glória. Quantos recebem nessa noite essa palavra? Com carinho. Quantos saem daqui recebendo da parte do Senhor? Meu irmão, Deus tem algo para fazer na minha vida e algo para fazer na sua vida. Eis que te digo, agora é para todo mundo e para mim. Coloca a coisa em ordem. Há de se manifestar coisas extraordinárias e poderosas. Ei, não percebeis que eu estou fazendo coisas novas no meio de vós? Assim diz o Senhor. Meu irmão, coloque a casa em ordem. Vai acontecer em nome de Jesus. Amém?